Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para discussão de práticas, rotinas de sustentabilidade adotadas pela administração pública, por instituições da sociedade civil, por empresas privadas, enfim, sustentabilidade é o nosso tema. O nosso podcast é fruto de um trabalho voluntário de servidores que amam a temática e a gente só se interessa em discutir isso. Sustentabilidade em suas diversas dimensões. Então a gente fala da dimensão social, econômica, ética, institucional, previdenciária. Todo tema acaba se relacionando na vida da gente com sustentabilidade. O que a gente precisa agora e o que a gente vai deixar para as gerações futuras. Esse podcast só está acontecendo por conta do meu marido maravilhoso, Kiko Scartesini, Omni Produções Vídeo, que eu deixo um beijo carinhoso. Muito obrigada, Kiko. Queria pedir para você que está nos assistindo acessar as nossas redes sociais, a nossa página no YouTube, GPS Gestão Pública Sustentável, a nossa página no Instagram, Facebook, LinkedIn, tem para todos os gostos. E assim você vai ficar super atualizado com legislação, dicas, últimos negócios que estão acontecendo por aí. Bom, o meu bate-papo de hoje está entre família. Adivinha que eu vou entrevistar? Tcharará! Vou conversar com Duda Scartesini, empreendedor, investidor, entusiasta de negócios sociais e de impacto. E é por isso que ele está aqui. O Duda possui investimentos nos segmentos de varejo, imobiliário, gestão de benefícios sustentáveis, energia fotovoltaica e startups na área de educação, filantropia e mobilidade urbana. Eu tenho o prazer de dizer que Duda é gente que faz. Atualmente ele reside em Toronto, está longe da gente, lá no Canadá, e tem se dedicado com mais intensidade às áreas de impacto e negócio social. Duda, eu vou passar a palavra para você se apresentar e gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço, que é um prazer, uma honra. Assisto sempre os seus podcasts, compartilho na nossa rede de membros do Impact Hub de Brasília, que a gente vai falar sobre aqui. Então, é um prazer estar aqui, uma honra. Obrigada. Bom, então, sem mais demoras, que a gente estava aqui só enrolando, já discutimos todo o podcast antes de gravar o podcast, mas vamos que vamos. A gente vai falar de hub de negócio e o poder de transformação que tem uma rede bem articulada. E para iniciar a nossa conversa, quando eu estava elaborando as perguntas, não pude deixar, né, de pensar e de trazer para fazer essa introdução o papel que Paul Baran teve. Paul Baran foi um cientista norte-americano, né, que pensou numa tese sobre redes. Você já deve ter estudado sobre isso, mas é sempre bom a gente relembrar, né? E foi isso que praticamente iniciou ali o conceito de internet, de hub, de contato, né, de interação. E Paul Baran, ele classificou as redes de 3 formas distintas, né? As redes centralizadas, quando todo o sistema está com um único ponto focal. As descentralizadas, quando você tem, além do ponto focal, algumas outras redes, né, que estão ali apenas prestando um suporte. E a rede distributiva, eu acho que é o grande conceito de hub, é esse. Quando você não tem hierarquia, quando ninguém é mais importante do que o outro e todo mundo está trabalhando, né, de forma colaborativa. A conectividade em vários pontos. Bom, depois eu vou colocar no nosso podcast as referências bibliográficas de tudo que a gente discutir por aqui. Então, não fique preocupado. Bom, Duda, Paul Baran desenvolveu isso na década de 60, olha lá, Guerra Fria, e o conceito que ele criou hoje é utilizado amplamente. Eu vou parar de falar e vou deixar para você dar uma aula para a gente sobre o tema, que você é PhD. O que é Impact Hub? Como é que funciona? Por que as pessoas devem abrir os olhos para essas novas possibilidades de negócio?
A sua introdução ajuda muito a explicar um pouco exatamente o que eu enxergo como o maior valor da rede global, que é o Impact Hub, né? Então, falando um pouco dessa atividade específica que eu estou envolvido há algum tempo, o Impact Hub é uma rede global que está em mais de 60 países, o número exato são 64 países que já tem um capítulo lá, né? uma estrutura nesses países. Ela já é uma estrutura muito diferente, porque ela é uma associação global que detém uma companhia com gestão profissional e que gerencia e fomenta a abertura de espaços pelo mundo. Então, você tem um processo de alinhamento de propósito, enfim, toda uma camada para você se habilitar a usar a marca. Mas o que é interessante? Nessa jornada onde você vai de pré-candidato, candidato, até se tornar uma estrutura operacional, você participa de uma série de processos de alinhamento de valores, de demonstração de capacidade de articulação local, de acessar os exemplos e os cases de todo o mundo. E qual que é a grande vantagem? O Hub traz todo esse expertise espalhada pelo mundo inteiro, dezenas, centenas, milhares de projetos realizados ao longo dos últimos anos e coloca à disposição para que você possa aplicar isso na sua operação local. Então o Hub tem como slogan pense global e haja localmente. Parece o slogan da Agenda 2030. Pois é, então a gente tem o Hub é isso. Assim, eu me aproximei do Hub quando estava começando a programar minha ida para o Canadá, conheci uma operação de impacto social no Canadá, fui estudar e por coincidência descobri que essa pessoa estava vindo falar no Brasil justamente no evento Impact Hub. Conheci o Impact Hub e fiquei fascinado com o conceito, porque ele é extremamente descentralizado, você tem uma lógica, não tem uma propriedade, ninguém é dono do Hub, tudo é decidido colaborativamente. E isso vale desde a estrutura global até local. Assim, a nossa operação tem sido intrigante e entusiasmante ao mesmo tempo, ver as coisas funcionando fora do padrão que eu era acostumado a trabalhar no mundo tradicional dos negócios, né? Nos meus empreendimentos tradicionais. É extremamente centralizado, a gente empodera muito as pessoas, a gente tem uma rotina de gestão descentralizado, onde a gente empodera as pessoas, tanto que a gente consegue tocar grandes projetos mesmo estando à distância. Hoje você gerencia e de uma forma que você coloca as pessoas em contato que estão ali naquele espaço. Isso. A gente tem um espaço físico, né? Normalmente o Hub é dividido em 2 grandes pilares de atuação. A execução de programas, consultorias para ajudar entidades, empresas, governos a se posicionarem em relação ao impacto social. E a parte de espaço físico, que é um ponto importante, mandatório, quando você abre um chapter do Impact Hub, porque é um ponto de encontro literalmente, né? Eu gosto sempre de falar da sinergia. Desde que a gente abriu o espaço físico em Brasília, a parte de projetos mais do que quadruplicou. Então, a existência do espaço físico ajuda a gente a conectar mais atores, ajuda as pessoas que estão se instalando no espaço físico a se conectarem, a se engajarem com a temática do impacto social. Então, muitas vezes as empresas vêm atrás de um espaço físico tradicional. Vai além do coworking. Muito além do coworking. O coworking é a área, eu sempre falo isso, né? Assim, aliás, acho que Brasília foi inovadora nesse sentido. Em algumas operações no mundo, o coworking é o centro do modelo de negócio. No nosso caso, deliberadamente, o coworking é meio. A gente não considera, inclusive, a própria atuação do coworking é uma atuação sem fins lucrativos. Então, a intenção do espaço físico é, de fato, gerar receita e viabilizar o espaço para que a comunidade se mobilize. Então, a gente atrai todo tipo de parceiros, sejam as empresas que estão lá hosteadas, né, hospedadas, sejam as entidades que lá se instalam, sejam pessoas que precisam de espaço físico para fazer o seu trabalho de advocacy. Brasília tem essa vocação. Então, lá é de fato um grande hub. E eu acho o que me fascina nessa jornada com o Hub é atrair gente boa. Assim, né? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, gente muito comprometida e converter pessoas que são simpáticas em entusiastas dos negócios sociais de impacto. Então, o Impact Hub de Brasília tem uma vocação diferente por estar perto do poder público, estar perto das grandes instituições, fundações e por aí vai. A gente está muito motivado, estamos numa operação muito cinética, são 8 hubs no Brasil.
Aliás, esse é um dos nossos desafios. Eu acho que a gente deveria ter, né, o Brasil tem mais de 70 cidades com mais de 400 mil habitantes, então tem muita oportunidade, e um dos desafios que a gente está comprometido é abrir mais hubs. Estamos abrindo Goiânia agora, já estamos lá numa fase de pré-implementação. A gente fomentou a abertura do Rio de Janeiro, também é um capítulo novo, importante para o posicionamento do Hub no Brasil. E é isso, o Hub tem essa ajuda a demanda a fluir entre os diferentes setores. Bacana. Eu quero dizer, pessoal, que eu tive no Impact Hub essa semana que passou, que coisa feia, que eu já deveria ter ido há muito mais tempo. Não foi por falta de tentativa. Não foi por falta de tentativa, gente, que vergonha. Mas, enfim, depois de tanto tentar, como ele mesmo me falou, ele disse... As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E eu fui no Impact Hub e uma coisa que me chamou muita atenção, Duda, é que o discurso do Hub, ele casa com as ações, com as práticas do Hub. Né? Para além desse espaço de coworking, pessoal, você chega no Impact Hub, a construção ela é toda, né, interna, com um viés de sustentabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam apenas nos conceitos de maior amplitude, mas na prática o discurso é diferente. E é tão ruim quando a gente vê essa diferença, porque aí, na minha opinião, não é de verdade. Para mim o Hub é uma mudança de fase da vida, assim mesmo, porque de fato você começa a internalizar meu entusiasmo com os negócios sociais de impacto. Quando enfim, desde 2011 comecei a me conectar um pouco mais com esse ecossistema. Depois tive um mergulho profundo no mundo do microcrédito, que me fez estudar Muhammad Yunus e depois começar a estudar várias coisas, né? Tive a honra de estar com ele, ajudando a implementar o primeiro fundo da Yunus no Brasil. Então, assim, eu vim nessa jornada, era uma mudança lenta e gradual, tentando usar aquilo que eu sei fazer, que eu sempre soube, sempre fui empreendedor, sempre intraempreendedor ou empreendedor, né? Mas sempre tive uma atitude de desenvolver negócios e viabilizar projetos. E eu comecei a olhar essa minha habilidade a serviço de alguma coisa que faça mais sentido. Então, eu fiz essa introdução para dizer assim, que o Hub é a materialização disso, porque, de fato, tá no nosso DNA ali. Quando a gente vai fazer o planejamento anual e a gente comemora os crescimentos, a gente sempre dá um passo atrás para revisitar o nosso propósito, né? Então, o Hub, para mim, é um modelo de negócio que viabiliza a atração de gente boa. Eu tenho ali uma determinação pessoal de usar isso para fazer mais negócios que melhorem, que ajudem a resolver problemas sociais. E me vem à cabeça aqui uma coisa importante, assim, o time do Hub é muito diverso, muito novo, é uma experiência muito interessante, esse empoderado. Foi um ponto que você ressaltou. Pessoas ali muito jovens, enfim, de todas as idades. Eu acho mais velho do time, mas se você não tiver essa verdade, a gente não consegue manter a nossa equipe, porque uma parte importante da equipe, da atratividade que o Hub tem sobre a equipe, é a percepção de propósito. Então, ali, a gente tem as coisas que parecem básicas, mas lixo zero, a gente tem, desde o começo da existência do Impact Hub, uma parceria com a 4 Hábitos, que cuida de todo o nosso processo de lixo. A gente faz campanhas semanais quando tem algum problema das pessoas estarem misturando, que é uma tendência natural ali no dia a dia. A gente não é uma pauta lateral. A gente tem as composteiras, 100% do nosso lixo orgânico é compostado no nosso próprio jardim. Então, essa parte, por exemplo, de tratamento de resíduo, ela parece relevante, mas ela é a menor parte. A parte mais importante é, de fato, descentralizar a decisão, engajar todo mundo nos processos todos de gestão do espaço e estar sempre usando como uma mensuração importante do sucesso do negócio a capacidade que a gente tem de impactar socialmente o nosso ecossistema. E em Brasília a gente tem uma vocação interessante, que certamente vai ser pauta da nossa conversa, que é a proximidade com o poder público. Quando a gente consegue ditar um pouco ou tentar, pelo menos, incentivar o discurso a respeito de impacto social, o impacto é gigantesco. E isso está, de fato, no nosso DNA. Não, achei muito bacana, Duda. É uma coisa que você falou e que está muito em pauta, na pauta do poder público, né? Que é a questão da diversidade.
né? Quando você me falou ali que você tinha uma quantidade muito heterogênea de homens, mulheres, trans, travestis, né? Assim, independente, né, da sua identificação, essa diversidade, né, de raça, de gênero, ela agrega poder às empresas, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que foi publicada dizendo justamente isso, né? Que empresas mais diversas, elas agregam mais poder à empresa, né? Porque justamente trazem esse olhar, né, multidimensional que às vezes quem não sai da caixa não tem. Então, assim, meus elogios ao trabalho que você está fazendo no Impact Hub. Mas vamos lá. Bom, a gente tem um decreto que é o 9977 de 2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que foi muito bem-vindo, reforçou a pauta da sustentabilidade com um olhar super especial, o de empreender com o objetivo de gerar o impacto socioambiental, que a gente está falando aqui, de forma sustentável, financeiramente também, né? Então, abraçando multidimensões da sustentabilidade. Apesar dessa política de incentivo, que dificuldades você, como investidor, como empreendedor, identifica no negócio de impacto? O que é negócio de impacto? Bom, então deixa eu dar um passinho para trás para falar um pouco sobre o conceito de negócio de impacto e negócios sociais, que são coisas parecidas, mas com algumas diferenciações. Só para a gente falar disso com mais clareza, né? Eu participei de um projeto com a Uno Social Business do Brasil e a gente chegou a uma conclusão, por exemplo, que quando a gente falava negócio de impacto em alguns públicos, parecia negócio pode ser coisa, qualquer coisa. Uhum. Aquele negócio, aquela coisa, o trem, como os mineiros falariam. E negócio social, por exemplo, achavam que era de graça. Então, eu já enfrentei esse tipo de dissonância em relação ao que é. Então, acho que vale a pena a gente contextualizar para quem está nos ouvindo. Então, negócios sociais e negócio de impacto. Negócios sociais, falando do processo que eu sou mais entusiasmado, é uma tese desenvolvida pelo professor Muhammad Yunus, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 2007, justamente por ter criado o Banco dos Pobres, que era um banco social que fazia microcrédito. Ele criou no mundo o conceito de microcrédito numa escala onde os próprios pessoas que tomavam crédito tornavam-se sócios e uma lógica de distribuição descentralizada, enfim, um case maravilhoso. Dessa experiência, ele começou a desenvolver a tese, escreveu uma série de livros a respeito disso, que eu recomendo, Um Mundo Sem Pobreza, Criando um Negócio Social e por aí vai. Tese dos 3 zeros, né? Então, zero desemprego, zero fome, não sei. E zero pobreza, zero né? Pobreza. A dinâmica que ele cria de ficção social é a gente imaginar um mundo sem pobreza. Tem um processo muito emocionante. Eu participei de um Action Tank com a equipe dele no Brasil, e eles fazem esse exercício da gente imaginar um mundo sem pobreza, onde e zero desemprego. É muito impressionante, assim, um ser assim realmente de luz, iluminado. Você está perto dele, você se sente realmente impactado. Mas voltando, ele desenvolveu essas teses de negócios sociais. E o que é um negócio social? Basicamente é um negócio como outro qualquer, o que significa que não está baseado em filantropia, não está baseado em nenhum tipo de incentivo fiscal, não está baseado em pessoas trabalhando gratuitamente, pro bono. Ele está baseado nos mesmos incentivos e penas de um negócio tradicional. Então, você ganha dinheiro, você incentiva a equipe, se é uma empresa grande, o presidente vai ganhar. Você tem lucro. Tem lucro, tudo perfeito. Tudo como negócio tradicional. Mas os investidores, os acionistas, fazem por estatuto, formalmente, a determinação de que a principal mensuração de resultado é a resolução de algum problema social. E aí tem uma referência importante, que são as ODS, né? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um segundo comprometimento dos acionistas é que nenhum dinheiro é distribuído enquanto para o lucro. O máximo retorno sobre o investimento inicial, mas 100% do lucro acumulado tem que ser revertido para impactar ainda mais dentro daquilo que ela se propõe a fazer. Então, é uma empresa tradicional, com equipe, com todos os incentivos de um negócio tradicional, mas que os acionistas têm um compromisso de focar na resolução de um problema social e na não distribuição de resultados para os acionistas. Então, o problema social ele é previamente definido claramente. Então, assim, a gente tem os ODS e você faz normalmente essa amarração, e aí tem toda, por exemplo, o negócio social necessariamente tem ali um processo de mensuração de impacto para validar aquilo, porque aquilo está
na origem da expectativa. É muito interessante a discussão porque você não deixa um aperto financeiro ou uma grande oportunidade desviar o negócio do foco dele, porque o principal resultado que você está medindo é mudar impactar positivamente. E tem aí, eu ouvi um outro podcast, a Adriana Postes, não é? Postes, que teve com... Tostes, Adriana Tostes. Errei, desculpa, Adriana. Que falou um pouco disso, né? Sobre algumas iniciativas que olham a ação e não olham o resultado. Então, o negócio social está muito orientado para o resultado de fato, para mudar ali na ponta, algum indicador e tudo mais. E o negócio de impacto social é uma variação disso, basicamente com as mesmas premissas de... Não é um negócio que compensa um problema social, mas sim que se propõe a resolver um problema social, associado normalmente também aos ODS, mas sem a restrição da distribuição de resultado para os sócios. Então você alinha ali um investimento muito mais profundamente comprometido com sustentabilidade, com o ESG tradicional hoje. O ESG eu brinco que é um impacto social Nutella. Assim, então, muitas vezes o ESG está associado às empresas... Boa essa! É válido, não estou... pelo contrário, acho super importante que a pauta exista, mas os negócios de impacto, os negócios sociais, eles não compensam ou não reduzem o seu impacto. Eles realmente existem para resolver algum problema. Então, eu acho que essa contextualização é importante. E quando a gente fala, depois dessa longa introdução, e eu sou entusiasmado, quando a gente fala da importância dos desafios dos negócios sociais, basicamente é uma questão de cultura. É uma discussão interessante. Assim, eu já vivi alguns processos de captação, de convencimento de investimento. O Mohamed Yunus gostava de falar, tem uma frase que eu gosto muito dele, que fala que $1 doado é $1 de uma vida só. E $1 investido no negócio social é $1 de múltiplas vidas. Muitas pessoas. Então, assim, eu acho que a primeira dificuldade é conceitual. As pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender. Ainda muita ignorância sobre o tema. Eu não diria ignorância, desconhecimento. Desconhecimento, ignorância, sim, desconhecimento. Claro, talvez ignorância. Novo estudo sobre isso. Mas tem um mindset que é interessante, fazendo uma retrospectiva até pessoal. Eu sempre achava que o Brasil era muito incipiente do ponto de vista de filantropia. E hoje eu vejo com clareza que filantropia é super importante, é uma coisa de urgência. Mas também de alguma forma, não é algo que se sustenta ao longo do tempo. Então, um dos desafios é esse. As pessoas misturam a atuação... Elas confundem filantropia com empreendedorismo. Confundem. É muito comum as pessoas pensarem... E muitas vezes é impressionante, porque você vai conversar com alguém que está interessado na área de filantropia e aí parece que ele tem 2 bolsos diferentes na cabeça e às vezes o bolso da filantropia é maior. As pessoas estão mais dispostas a fazer um movimento ali de doar alguma coisa objetivamente... Enfim, talvez até pela sensação de estar fazendo alguma coisa muito direta, muito objetiva, estar ali entregando um benefício, uma cesta básica ou ajudando de alguma outra forma. Mas as pessoas, às vezes, não estão tão dispostas a investir num negócio que estaria se propondo a resolver um negócio social da mesma forma. E aí entram várias confusões nesse ecossistema. Muitos negócios que começam a depender de filantropia para sobreviver, que são válidos, são interessantes, mas não são um negócio propriamente dito, vira uma ação social, ou vira uma ONG sem fins lucrativos, e a gente tenta convencer as pessoas de que há um caminho interessante dentro do modelo de negócio, dos negócios sociais e de impacto. E é muito bacana essa colocação que você fez, porque faz a gente pensar, pessoal, a filantropia ao longo do tempo, ela vai precisar de uma base muito maior para ela poder se manter, né? Não talvez a sua doação não seja do mesmo tamanho todos os meses, todos os anos. E se você tiver um negócio estruturado, talvez o retorno... Eu tenho um caso real aqui dos primeiros investidores do fundo da Yunus, que eu ajudei a captar um investimento. É interessante, porque até hoje ele tem, literalmente, não só no balanço social, mas no balanço contábil, o ativo que foi investido em 2016. Então eu falo o seguinte, se você doa R$1 para uma instituição. Você pode lançar ali como uma despesa, aquele dinheiro acabou, ele sai, se for uma empresa, sai do balanço dela. Se isso é um investimento num fundo de impacto, ele continua no balanço. Então, no ano que vem, se você doa mais você tem o do ano passado, mais no seu balanço. Ou seja, o seu impacto vai sendo acumulado. E se você investiu num negócio que, de fato, está sendo capaz de devolver aquele dinheiro como lucro e reinvestido, então, de fato, esse dinheiro continua gerando e você vai acumulando balanço contábil, de fato, e balanço social. Então, eu já apanhei muito nas discussões sobre filantropia por entusiasmo. Quando eu comecei a entender
alguns questionamentos a respeito da filantropia. As pessoas, não, mas é importante, eu sou super a favor, tento fazer o que posso, mas de fato a filantropia é parte do problema. Quando você tem uma lógica de pessoas com muito dinheiro capazes de sustentar entidades inteiras, numa lógica muitas vezes de greenwash, de justificarem o nível de concentração de riqueza que a gente tem. Então, eu tenho que tomar cuidado nessa pauta porque ela é polêmica, mas eu já comprei algumas brigas. Mas o fato é, se você considerar, por exemplo, os grandes filantropos do mundo, tem um estudo que pega os filantropos que doaram mais de $1 bilhão e estuda a riqueza desses filantropos ao longo do tempo. Todos a fortuna cresceu, mesmo doando mais do que $1 bilhão. Então, tem um problema aí, o processo de concentração é muito forte, né? Então, essa discussão, eu realmente sou entusiasmado com a lógica dos negócios sociais, porque você pode alinhar uma lógica que está associada à performance, à técnica. Eu gosto de falar que um negócio, um business tradicional, é uma belíssima engenharia, uma belíssima criação humana para resolver problemas, né? Então você tem ali uma demanda, você tem que organizar um time, você tem que criar rotinas, tem que criar mensurações, você tem que premiar, você tem que punir. Então tem uma super tecnologia que é um business. Um negócio eu considero uma grande tecnologia. Só que essa tecnologia normalmente é usada para o interesse dos acionistas e pronto. Quando você coloca e que são poucos. Isso, e concentra, né? O privado sempre concentra a riqueza. Mas quando você coloca essa tecnologia a serviço de resolver um problema, é uma nova aplicação para uma tecnologia que a gente já testou e que é fácil entender. Então eu sou entusiasmado de usar essa tecnologia a favor do bem. E aí quando você começa a migrar algum dinheiro de filantropia para esse ecossistema, e ele se prova, é um caminho, na minha opinião, sem volta, porque de fato é mais eficiente, empodera na ponta, né? Nem sempre a filantropia empodera, muitas vezes a filantropia gera constrangimento, gera dependência, gera comportamentos que não são legais, não que não são legais, né? Mas mas tem uma dinâmica comportamental muitas vezes ruim, tem uma dinâmica ruim. Que ela poderia ser melhor, o exemplo nunca é bom, mas é isso, eu não quero me expressar mal, mas a dinâmica da filantropia nem sempre é a melhor. Óbvio que é importante, de novo, insisto, mas, enfim, eu gosto de ouvir algumas coisas, por exemplo, de pessoas que estiveram do outro lado e hoje estão na condição de ajudar via negócios sociais de impacto. A filantropia, às vezes, o recebimento de um benefício via filantropia, muitas vezes é desgastante, a pessoa não se sente confortável, né? Já a participação numa estrutura mais autossustentável, que faça sentido, que empodere, que capacite, que crie mecanismos, eu acho que ele é mais sustentável, literalmente, né? E eu acho que ele empodera mais. Aliás, quando discuto isso, também acho que tem essa questão. Muitas vezes a filantropia vem sem essa perspectiva de empoderar, né? Então a gente tem o discurso do peixe e da vara, muitas vezes, mas é isso, você dar a vara significa todo um conjunto de técnicas e condições para que as pessoas possam ter essa autonomia. E só para ir um pouco mais além nessa nossa discussão, Duda, entenda-se, né? Filantropia não é uma política pública social que o governo te dá um determinado benefício, né? Porque o benefício ele está ali fomentando, né? Fazendo de tudo para que você fomente o mercado local, para que você se movimente, né? Então, eu acho importante fazer essas duas distinções, né, entre a filantropia. Você tem o empreendedorismo social e você tem a política pública social que o governo, né, tem investido, né, para tentar tirar da miséria a população mais pobre, de extrema pobreza, né, mas não é uma filantropia. Claro. É interessante o seu ponto, porque, na verdade, de novo, eu sempre fico preocupado falando com pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas e a discussão fica parecendo essa discussão. De forma alguma eu sou contra a filantropia, pelo contrário, tudo tem seu espaço. Então, claro, a filantropia tem sua importância, seu espaço. As ONGs, que são entidades sem fins lucrativos, que trabalham normalmente associados a algum tipo de recurso público ou algum tipo de filantropia, têm o seu espaço, super importante. Os negócios sociais, os negócios de impacto têm a sua importância. Agora, o que eu acredito, e esse é o papel do Hub, é a articulação entre tudo isso, né? Tem um conceito hoje, quando você vai falar de alguns financiamentos de projeto, que o mercado chama de blended finance, que é quando você mistura dinheiros de naturezas diferentes, de origens diferentes, para viabilizar
um investimento que resolva um problema social. É fascinante. Então, você pode pegar, por exemplo, um pedaço de um dinheiro de filantropia que vai ser aportado num fundo de investimento para garantir uma eventual, por exemplo, inadimplência de um tomador de um crédito para um microempreendedor. Ele é um dinheiro mais paciente, é um dinheiro que entende que ele pode ser perdido aqui até se consolidar uma carteira de crédito que viabilize o retorno. E a partir do momento que você tem esse dinheiro de filantropia, que a gente chama de impact first, é aquele dinheiro que está ali primeiro para viabilizar o impacto social. E você consegue atrair dinheiro, que é o Impact 2, que também quer o impacto, mas eu preciso do retorno financeiro. Quando você mistura, por exemplo, esses dois dinheiros, uma estrutura financeira para viabilizar algum negócio que tem necessidade de um capital mais paciente, mais longo prazo, você consegue, com um pedaço de dinheiro de filantropia mais um dinheiro de investimento tradicional, viabilizar manter uma estrutura que se viabiliza ao longo do tempo financeiramente e dê retorno para todo mundo que investiu. Então, o Impact Hub existe justamente para pegar as metodologias, a entender as demandas do poder público, do terceiro setor, da iniciativa privada, dos indivíduos que estão cada vez mais engajados com a temática da ESG, ajudar as empresas a se posicionarem. Então, a gente é uma entidade intermediária. O Hub faz justamente essa conexão e tenta fazer com que esses esforços, seja o dinheiro de filantropia, seja a vontade das pessoas ajudarem, seja as empresas preocupadas com as práticas ESG, seja o governo querendo articular isso tudo, a gente normalmente trabalha ali fazendo essas conexões para que as coisas fluam melhor, sejam mais efetivas. Demais. Bom, e por falar em governo, né, a gente teve a nova edição da nova lei de licitações e no parágrafo 4º do artigo 81, né, há a previsão de contratação de microempreendedores individuais, microempresas, EPP, nos procedimentos de manifestação de interesse destinados à pesquisa, desenvolvimento, implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto. Como é que você tem percebido o entendimento dos entes públicos para essa inovação? Você já está trabalhando com isso? Sim, eu acho fabuloso, porque quando você junta esses mecanismos que a gente está falando, de usar uma empresa, um empreendedorismo, uma iniciativa organizada em torno de um negócio para resolver um problema, e você já tem esses mecanismos se estruturando, os mecanismos de financiamento, e o poder público entra gerando a demanda, ou seja, de alguma forma permitindo que esse ecossistema participe de uma licitação pública, por exemplo, ou tenha um mecanismo diferenciado de contratação, que os riscos inerentes sejam entendidos pelo contratante público, você de fato gira uma roda importante. O Estado tem um poder indutor muito forte. Então, a partir dessa demanda, assim, eu tenho pensado nisso em outros negócios, inclusive, não vou entrar aqui para não desviar muito do entusiasmo, mas quando você organiza a demanda, a oferta se estrutura. Então, se você tem o Estado com o seu poder, ou... enfim, é verdade, gostei dessa sua frase. Porque quando você organiza a demanda, a oferta surge, porque quem atua sob demanda é o privado. Olha, né? O poder de compra que o governo tem. Eu tenho essa discussão, né? Algumas pessoas acham que o Estado se organiza pela demanda. Não, isso não. O Estado se organiza pela necessidade. Claro. Né? Então, assim, quem responde à demanda é o privado. Então, o Estado, muitas vezes, consegue fazer esse incentivo demandando soluções, o dinheiro flui, porque o privado vai se organizar para atender essa demanda. E aí, enfim, essas coisas todas se conectam com o que a gente estava falando. Já existem os negócios sociais de impacto, já existem as entidades intermediárias tentando articular isso para que os interesses se alinham. Né? Tem uma discussão também muito interessante que vai na mesma linha da polêmica da filantropia, que são os processos de atuação entre o público e o privado. Normalmente, o privado se apropria do público para maximizar seu lucro. Quando você mistura essa relação do público e privado com alinhamento no objetivo final, que seria a solução de um problema social, e isso está amarrado de uma forma bem articulada, o poder é incrível, porque aí, de fato, você mistura o dinheiro do capital paciente, o dinheiro comprometido com o resultado efetivo de uma eventual política pública do privado, né, apoiado pelo governo através dessa articulação. Então, a articulação do público é fundamental, porque ele organiza muito a oferta de soluções criativas e financiadas pelo dinheiro privado.
Com certeza. Você interage muito com a Central Única das Favelas, sempre nas nossas conversas e vídeos seus por aí, que também estão na rede social, procura Adultos Cartesini, você vai ver quem esse cara é. Né? A CUFA e outras organizações, né, desse tipo revelam um potencial gigante para o empreendedorismo e transformação social, onde a gente vê ainda o poder público se mostrando de forma incipiente, né, no fomento a essas políticas públicas sociais que tragam maior dignidade à vida humana. Né? Na minha concepção, eu vejo a sociedade muito inquieta, uma parte dela, claro, né? E correndo atrás de resultados positivos. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua interação com esse movimento, como é que você está vendo essa busca, né, por esse resultado positivo que muitas vezes a gente não encontra. Eu respondo essa sua pergunta impactado por esse final de semana, do sábado, eu fui a Goiânia para participar do Expo Favela, que é um evento organizado pela CUFA, através de uma empresa coligada a ela, né, que é ligada na Favela Holding, que está organizando esses eventos pelo Brasil inteiro. E é interessante, o evento é uma ponta do iceberg, né? Na verdade, o evento é uma estratégia de organização e capacitação de empreendedores de comunidades que são oriundos de comunidades, favelas, enfim, tem a nomenclatura que você quiser. Eu tive um debate muito interessante, eu falei sobre a nomenclatura. Sobre a nomenclatura. O Celso Ataíde, eu tive a chance de receber uma aula dele sobre isso nesse final de semana. Não vou me arriscar aqui a usar os termos todos, mas não importa como se defina, são aquelas ambientes carentes, onde você tem uma série de limitações, e isso impacta demais o processo de organização social, empoderamento e por aí vai. Então, essa articulação, assim, vamos voltando. A Expo Favela é uma estratégia organizada pela CUFA, é uma estratégia de organização dessa demanda para entrar num funil de capacitação e geração de oportunidades de longo prazo. A CUFA tem uma atividade excepcional, muito impressionante em relação à filantropia, quando o calo aperta, como foi agora durante a pandemia. É inacreditável, os números são inacreditáveis, a capacidade de organização é inacreditável, é realmente uma coisa muito impressionante. Então, praticamente todos os estados brasileiros, tem filial em Nova York, tem filial, enfim, espalhadas pelo mundo. Não sabia. É impressionante. O Celso e toda a equipe, né? Enfim, ele já não está à frente da CUFA, mas está ali, enfim, envolvido de uma forma muito presente. Mas o fato a gente teve a chance de organizar a primeira Expo Favela o ano passado, em maio do ano passado, em São Paulo, ajudá-los a fazer todo o processo de funil de capacitação de empreendedores para exporem. E isso foi um concurso nacional. Que top! Onde a gente recebeu mais de 7 mil pessoas que se inscreveram para participar. Dessas 7 mil, 1.400 mandaram vídeos. A gente fez todo o processo, todos os vídeos foram assistidos. A gente fez um processo de seleção, fez um processo de mentoria, fez um processo, enfim, um processo longo até chegar aos 300 empreendedores, 350 que iam participar da feira em São Paulo no final de semana da Páscoa. Parecia uma ideia de maluco. No World Trade Center, no centro do capitalismo paulista, num lugar super rico, eles tiveram a ousadia de organizar um evento como esse. Foi uma experiência, não quero ser piegas, mas de alguma forma transformadora, porque é incrível, assim, você percebe de uma forma muito clara quanta energia nosso país perde por desperdiçar pessoas incríveis, por ter processos entrópicos assim mesmo, dessas pessoas terem que se afirmar, terem que lutar por coisas tão básicas, enquanto tem uma capacidade fantástica de empreender, um comprometimento social incrível que é realmente invejável. Então, eu tive a chance de fazer essa participação. Agora, esse ano vão ter eventos em todo o Brasil, vai ter aqui em Brasília em setembro, são 16 capitais, se não me engano, 17 que vai acontecer a Expo Favela. E é isso, a CUFA é muito mais ampla que isso, né? Tem uma atuação muito mais ampla, mas eu tive a oportunidade de me conectar especificamente com essa estratégia de fomento do empreendedorismo de favela, de favela para a favela, e tem sido uma experiência incrível, porque a gente vê, a única ansiedade que eu sinto é como nós perdemos energia de gente incrível por coisas, enfim, por preconceitos, por pré-julgamentos, enfim, a gente perde muita energia de gente muito boa e é realmente emocionante. Agora, esse final de semana em Goiânia, foi incrível ver uma das capitais com um perfil super conservador, num lugar
receber uma feira como essa e ser um sucesso, assim, conseguir articular, levar a elite econômica da cidade para participar. Então, é isso. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho incrível. Tem sido uma aula estar perto desse processo. Bom, a gente está chegando no final da nossa Já? conversa. Já quero que você fale mais. Então, vamos lá. Quero saber se você está já envolvendo seus filhos nessa pauta, na pauta da sustentabilidade, na pauta do empreendedorismo. Nossa, aí você me quebrou. Eu espero que sim, porque, enfim, essa experiência de ter saído do Brasil durante um período, de viver num país onde a dinâmica social é um pouco diferente, né? Onde você tem uma preocupação muito mais genuína do ponto de vista social em relação à igualdade de oportunidades, como é o Canadá. Eu acho que foi um esforço meu e da minha esposa. Eu sei, não é fácil. Enfim, é uma pergunta profunda. Espero que sim. Espero que eu esteja. Mas eu não tenho dúvida disso. Gente, não estava combinado ninguém chorar aqui. Não, nem essa pergunta me quebrou. Desculpa. Não, porque é isso. Não. Mas imagina, desculpa nenhuma. É só, enfim. Eu precisava puxar a ação com a prática. Lembra que eu falei no início do nosso papo? Né? Às vezes a gente faz um greenwashing e eu acho que não é isso que a gente quer, né? Principalmente você como transformador social. Eu vou jogar aqui uma coisa que eu tenho falado e que eu compartilho isso com eles, né? E é bom falar isso aqui e em todos os lugares que eu posso falar, porque isso força o nosso comprometimento. Eu tenho um debate muito claro com eles em relação, por exemplo, à herança, o processo do que eu vou deixar. Eles já têm tantos privilégios, assim, é um nível de privilégio, de sorte que eu tive também, né? Com a minha família, com minha mãe, com meu pai, tudo que eles me ofereceram, tudo que eles me deram, os privilégios inerentes que a gente não tem culpa, mas foi beneficiado por eles. Eu falo abertamente que eu não tenho pretensão de deixar nada mais para eles do que eu já estou deixando do ponto de vista de benefícios, de capacidade de articular. Então, esse compromisso de organizar tudo aquilo que eu for capaz de acumular de riqueza, isso não vai passar. Eu tenho uma frase interessante que fala que é bom que seus filhos tenham algum dinheiro para começar, para fazer alguma coisa, mas nunca que eles tenham dinheiro suficiente para não precisar fazer nada. Então, assim, quando você me fez a pergunta, eu fiquei pensando, né? Então, assim, essa é uma pauta. A gente conversa sobre isso, minha mulher sabe disso, a gente tem um acordo a respeito disso e os meninos sabem disso. E eu tento conscientizá-los sem culpá-los, sem criar ali uma pressão desnecessária sobre uma criança, 2 adolescentes agora praticamente. Não tenho interesse em criar essa pressão, mas é uma pauta assim em casa para que eles tenham esse tipo de compromisso e percepção. Eu espero que eu tenha sucesso nisso. Acho que o maior valor você já está deixando, né? É a oportunidade do acesso à educação. Sem dúvida. Que a gente vê no ODS número 4 da Agenda 2030 e percebemos ainda o nosso país com o IDH tão baixo, né? Municípios onde a gente percebe que realmente o acesso à educação é cada vez mais difícil e pobre, né, mal remunerado, né, enfim, problemas sociais não faltam, né, problemas sociais não faltam no nosso país. Mas estamos aqui diante de uma pessoa que faz a diferença. Então, eu passo a palavra para você deixar o seu recado final. Legal. Bom, essa parte me quebrou um pouco no final, mas talvez faça parte desse processo, né, de buscar a verdade nesse propósito, de fato usar aquilo que eu sei fazer para, enfim, tentar criar um caminho mais humanizado, mais justo. E é isso. Eu gosto de pensar, assim, muitos amigos com quem eu converso sobre esse ambiente de impacto social falam: eu gostaria de ter juntado um dinheiro suficiente para poder me engajar nesse ecossistema, eu gostaria de poder estar num momento de carreira para eventualmente me dedicar. Eu falo sempre, não tem essa lógica de você ter que ter dinheiro, não precisar dinheiro para estar atuando em favor de alguma solução de problema social. Ao contrário, você pode
viver nesse ecossistema, né? Então, existem oportunidades de negócio, existe dinheiro fluindo, existe dinheiro concentrado, existem empresas querendo, de alguma forma, atuar e minimizar o impacto das suas atividades. Então, tem muita oportunidade para as pessoas que se comprometem e queiram atuar e usar seu talento e seu tempo e seu esforço pessoal a serviço do bem, a serviço de um mundo melhor. Então, o convite é esse, né? Engajem-se, conheçam, estudem sobre o ecossistema, porque o mundo precisa de gente cada vez mais usando aquilo que sabe fazer a serviço de um mundo melhor. E o gestor público pode se engajar nessa jornada, né, com todas as possibilidades que os normativos legais já trazem. Mais do que pode. Na verdade, a lógica do intraempreendedorismo, eu tenho essa analogia do poder público ser um grande transatlântico, mas às vezes você consegue virar ali 1 grau numa decisão, por exemplo, viabilizando a compra de negócios vinculados ou comprometidos com uma causa, e o impacto é gigantesco. Então, eu tive já algumas convivências com o poder público através de execução de fundos, por exemplo, e é incrível. Eu super... acho que a gente tem muito preconceito na valorização do servidor público, né, que carrega muito do nosso país nas costas, e, de fato, tem muita gente comprometida e que ali veste a camisa do bem comum. Então, eu acho que o servidor público tem um poder incrível de atuar dentro do ecossistema na sua realidade, na sua lógica. Vide aqui o nosso podcast do Critério, um trabalho voluntário. Um exemplo claro, clássico, e que eu espero que, se a gente conseguir inspirar um pouco, né, já faz um efeito enorme. Parabéns, de qualquer forma, um orgulho ter... Sou realmente muito grata. Tenho orgulho desse esforço. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida, de ser servidora pública, Duda. Parte de mim, assim como de outros colegas que eu conheço, tão queridos, que trabalham com a pauta da sustentabilidade, e outros que ainda não descobriram que estão trabalhando, mas já trabalham, né? É justamente a gente perceber o nosso poder. O servidor público, por natureza, trabalha a serviço do comum, né? A serviço do bem comum. Então, eu concordo contigo, e eu acho que essa inerência pode ser transformada, ser usada no seu dia a dia para realmente tentar adotar práticas que fomentem o ecossistema do impacto social. Top demais! Bom, pessoal, a gente encerra por aqui esse episódio do Critério Sustentável. Na outra semana, daqui a 15 dias, a gente vai estar entrevistando Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal, e ela vai trazer também pautas de empreendedorismo que o Senado está fomentando junto a mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade social. Uma pauta que eu tenho feito questão, Duda, de estar trazendo sempre aqui, porque eu acho que a gente precisa abrir os olhos, né, para o papel do servidor público no fomento de políticas públicas sociais. Pessoal, a gente se vê então. Um beijo e tchau, tchau! Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.